Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o princípio da boa ordenação. Eu sou a Joyce Cassimiro, aluna do doutorado em matemática no IMEC Unicamp, e aqui eu estou fazendo a playlist de análise real, seguindo o livro do Elon, e a aula de hoje, como eu já disse, é sobre o princípio da boa ordenação. Tá, mas o que fala o princípio da boa ordenação? Ele fala que todo conjunto não vazio formado por números naturais possui um menor elemento. Mas antes disso, se possui um menor elemento, o que significa ser menor? Então, a gente pode falar o que é um número menor do que o outro, o que é um objeto menor do que o outro, e a gente sabe decidir quando uma coisa é menor do que outra. Então, por exemplo, se eu mostro aqui duas tigelas, a gente sabe que essa tigela é menor do que essa daqui. Mas se a gente fosse tentar escrever isso matematicamente, como que eu vou falar que essa é menor do que aquela? E note que aqui eu não estou falando apenas da simbologia, N menor do que M. Então, vamos pensar no seguinte. Se eu encher essa tigela aqui de água, eu consigo pegar toda a água que cabe nessa tigela e virar nessa outra, que ainda vai sobrar espaço dentro dessa daqui, certo? Então, se a gente olha de cima, eu consigo pegar essa tigela, trazer aqui para dentro, a ideia de virar a água toda dentro da tigela maior, e ainda vai sobrar espaço aqui para colocar mais água. Então, em outras palavras, é como se a tigela que eu estou falando que é maior fosse igual à tigela que é menor, mais alguma outra tigela. Então, a quantidade de água que cabe nessa, mais a quantidade de água que cabe nessa, é o que faz com que essa grandona fique cheia. Então, pensando em números, eu sei que 3 é menor do que 8. Por quê? Porque eu consigo escrever o 8 como sendo 3 mais um outro número, e esse número é o 5. Então, 8 é igual a 3 mais 5. Portanto, o 3 é menor do que o 8. Então, a gente vai ter que um número é menor do que o outro, M é menor do que N, quando eu puder pegar o maior e escrever o menor mais alguma outra coisa, mais algum outro número. Então, agora, a gente vai demonstrar o princípio da boa ordenação. Então, aqui, na nossa anotação, eu estou falando que um subconjunto A, esse A não pode ser vazio, tá? Dos naturais, possui um menor elemento. E esse menor elemento eu vou chamar de N0. E se ele é um menor elemento, significa que ele tem que ser menor ou igual a todos os outros elementos que tem em A. Na demonstração, a gente vai utilizar esse conjuntinho aqui, que eu vou chamar de IN. Então, já que ele vai ser útil, é melhor a gente já ter em mente o que ele significa. Então, IN vai ser formado por todos os elementinhos Nzinhos aqui, naturais, tal que o M tem que ser menor ou igual que N. Se eu tivesse o I4, então no lugar do N aqui, vamos colocar o número 4. Se é formado por todos os números que são menores ou iguais que 4, o IN tem que ser quem? 1, o 2, o 3 e o 4. Lembrando que aqui, utilizando o livro do Elon, 0 não vai ser natural aqui. Que, enfim, isso aí é uma polêmica, mas aqui no livro do Elon a gente está falando que os naturais começam do 1. Então, tem que ser número natural, então não vale número negativo, não vale nada disso. E tem que ser menor ou igual que 4. E já que os naturais começam do 1, então o I4 é formado por esses 4 elementos. Agora, a gente quer demonstrar que esse A possui um menor elemento. Então, vamos lá. Eu vou separar em dois casos. O primeiro caso é o 1 pertence a A, e o segundo caso é que o 1 não pertence a A. Então, estão escritos aqui os dois casos. O 1 está em A e o 1 não está em A. Por que eu vou fazer essa separação? Pensa aqui comigo. A gente já viu os 3 axiomas de Peano. E nos 3 axiomas de Peano, a gente viu lá que um dos axiomas, o axioma 2, falava que existe um número que não é sucessor de ninguém. Só existe um número que não é sucessor de ninguém, e esse número é o 1. Se o 1 não é sucessor de ninguém, não tem ninguém antes dele. E na nossa definição de ser um número menor, isso acaba implicando que 1 é o menor número dos números naturais. Portanto, se o 1 está em A e o 1 é o menor número natural, então esse 1 vai ser o menor elemento de A, beleza? Então, aqui é só um apanhado geral. E aí, a demonstração para quando 1 não está em A, ela é um pouquinho mais delicada. Então, a gente tem que fazer ela com mais calma. Beleza, então a gente vai agora formalizar isso que eu já expliquei sobre o primeiro caso de quando o 1 está em A.
Então, a gente está supondo que o 1 está em A, e a gente viu no axioma 2 de Peano que o 1 é o único número natural que não é sucessor de ninguém. Beleza, só que a gente está querendo chegar que o 1, na verdade, vai ser o menor elemento de A. Suponha por absurdo que não. Existe ainda um N0 em A que é menor do que 1. Então, para que exista esse N0 natural, tal que o N0 seja menor do que 1, o que a gente ia ter que ter? A gente já viu que se o 1 é o maior aqui, então eu posso escrever 1 como sendo N0 mais alguma coisa. Então, o 1 vai ser N0 mais alguma coisa. Mas, N0 mais alguma coisa, a gente já viu, eu vou deixar na descrição, como que a gente faz a soma. A soma nada mais é do que a gente ir somando 1, né? Aplicando o sucessor do sucessor, N vezes. Então, por exemplo, se eu quero somar 3 mais 2, se a gente faz, né, a soma olhando assim, nada mais é do que contar nos dedos. Porque eu tenho aqui, por exemplo, 3 mais 2. Então, eu vou fixar aqui o 3 e vou aplicar o sucessor 2 vezes, porque eu estou somando 2. Então, primeiro sucessor é o 4, o segundo sucessor é o 5. Então, é assim que a gente soma. Essa definição de soma é nada mais do que somar nos dedos. Tem um vídeo explicando aqui, também vou deixar aqui na descrição. Então, N0 mais M é o sucessor M vezes do N0. Só que aí, o que eu estou obtendo aqui? Eu posso, isso aqui nada mais é do que fazer sucessor do sucessor do sucessor do sucessor, tarará, do N0, M vezes, porque aqui tem M vezes isso acontecendo. Mas para isso, se eu coloco aqui, né, escrito dessa maneira, aqui fica sobrando M menos uma vezes aqui dentro, né, tudo aqui tem M vezes, isso aqui nada mais é do que o sucessor de algum número. E eu estou falando que 1 é igual ao sucessor de alguém. Mas o 1, ele não é sucessor de ninguém. Todo número tem um sucessor. O sucessor do 1 é o 2, o do 2 é o 3. Mas o 1 não é sucessor de ninguém. O 1 tem sucessor, mas ele não é sucessor de ninguém. Não tem ninguém antes do 1 aqui. Então aqui eu cheguei num absurdo, porque para que isso aqui seja verdade, eu teria que estar contrariando o segundo axioma de Peano, né? Absurdo. Então, 1 não é sucessor de ninguém, portanto, 1 é o menor elemento de A. Então, beleza. Se 1 está em A, acabou. Ele vai ser o menor elemento. Então, portanto, existe aí um menor elemento e vai ser 1. Agora, e se 1 não está em A? Aí o bicho pega, né? Mentira. Vamos lá. Se 1 não está em A, eu fiz um desenho aqui só para a gente pegar a ideia de como a gente vai fazer essa demonstração. Se eu falo para vocês que o meu A é esse cara aqui, né? Esses carinhas aqui que estão desenhadinhos em rosa. Isso não é um subconjunto dos naturais. E eu quero saber qual é o menor elemento de A. A gente começa a analisar quem é menor porque a gente pega da esquerda para a direita e o primeiro elemento que a gente achar que está dentro de A, esse é o menor elemento. Não é assim que a gente faz na prática? Então, o que a gente vai fazer aqui eu vou atalhar o caminho. Eu vou tentar jogar fora tudo que tiver antes de chegar no A. Quando eu conseguir jogar fora um pedação, e esse pedação aqui é o IN, porque se esse cara aqui for N, todos os números naturais menores ou iguais do que N me dá o IN, né? Então, eu vou jogar tudo isso aqui fora. Joga isso aqui fora, vamos parar de considerar esse cara. E aí, a partir do momento que eu tiver um N de modo que o N mais 1, esse cara aqui, tem interseção com o A, então esse cara aqui eu vou chamar de N0 e ele vai ser o menor elemento que eu tenho em A. Entenderam mais ou menos a ideia? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai construir um conjunto X que nada mais é do que os N's, tal que o IN não tem interseção com A, cai fora de A. Então, vamos ir jogando fora esse intervalão que tem antes. Então, eu tenho que achar o primeiro para esse ser o menor elemento. É assim que a gente faz, né? Se eu desenho aqui qualquer conjunto A, vocês vão bater o olho nos meus números naturais e falar, o menor elemento é sempre o que está mais para a esquerda. Beleza? Então, quais são os passos aqui?
eu vou definir um conjunto X, e quem é X? Ele vai ser formado por números naturais, tal que o IN cai fora do A. Então, lembra lá da revisão que a gente fez sobre conjuntos. Se não está em A, está no complementar de A, que é nada mais do que o N menos o A. Então, é que cai só nessa parte azul. Então, na hora que eu conseguir tirar um IN aqui, todo N que cair no complementar do A, eu vou colocar dentro de X. Então, a gente começa por aqui. Esse cara é o 1. Ele está no complementar de A? Tá. Então, 1 está em X. O 2. O 2 o 2 e o anterior do 2 caem dentro do complementar de A? Então, também está em X. Esse N aqui, ele e todo mundo que está antes dele, cai no complementar de A? Cai. Então, ele também está em X. Então, a gente vai definir esse conjunto. No fim das contas, o que a gente está fazendo é jogar fora todo esse pedaço. Porque a hora que eu acho um N, tal que o IN, né? O N e todo mundo antes dele, não tem interseção com A, eu coloco o N aqui dentro. Só que se o N está aqui dentro, os anteriores dele também estão aqui dentro, porque isso aqui acontece. O IN está contido no IN mais 1, que está contido no IN mais 2, certo? Então, a gente vai definir esse conjunto. Só que assim, eu preciso que esse conjunto seja tal que em algum momento eu vou chegar num N e o sucessor de N vai bater em A. Então, o sucessor de N não pode estar em X. Mas aí vem a pergunta. Existe um N tal que o N está no X, mas o sucessor não está em X? A gente viu no princípio da indução que tem alguns conjuntos que, se o 1 está lá e para todo mundo que está lá o sucessor também está lá, então o X teria que ser os naturais. E faz sentido eu tentar essa estratégia de demonstração, de jogar fora um pedação e ver qual é o primeiro aqui que a gente acha no A para ser o menor elemento? Se isso nem acontece, imagina se para todo número o sucessor também estiver em X, aí o sucessor também está em X, aí o sucessor também está em X, aí o A não teria menor elemento. A gente já sabe que isso não acontece porque a gente já estudou números naturais na vida quando a gente era criança, né? Mas isso aqui, querendo ou não, é um passo daqueles que parecem óbvios, mas que precisam ser justificados. Então, para a demonstração fazer sentido, a gente precisa garantir que isso para. O X não vai poder ser todos os naturais. Tem que ter alguém que está em X e o sucessor vai estar em A, ok? E aí, depois disso, a gente vai ter aquela conclusão. Se esse aqui é o meu N, de modo que o N mais 1 não pode estar em X porque ele tem interseção com A, né? Não está no complementar. Então, esse vai ser esse S de N, aqui é o N, então esse aqui é o S de N, tal que o S de N está em A. Beleza, então vamos fazer isso. Então, primeiro passo, eu vou definir como sendo X todos os números naturais, tal que o IN fica inteiramente contido fora do A, não tem interseção com o A. Então, o X é daquele jeito que eu já expliquei algumas vezes. Primeira coisa que a gente tem que observar é que o X ele não é um conjunto vazio. Por quê? Porque o 1 está em X. E como é que eu sei que 1 está em X? Primeira coisa, nesse ponto aqui da demonstração, eu estou supondo que o 1 não está em A. E, para estar em X, eu tenho que ter que o I1 está contido no complementar de A. Se o 1 não está em A, 1 está no complementar de A. Então, 1 pertence ao complementar de A. Só que o I1 é só o 1. Então, o I1 inteiro, né, ou seja, só o elemento 1, está contido no complementar de A. Então, quando eu tenho que o I alguma coisa está no complementar de A e alguma coisa no complementar de A, isso implica que esse alguma coisa está em X. Então, isso aqui implica que o 1 pertence a X. Então, olha só, o X é um conjunto que contém 1, né? Não é vazio, porque contém 1. Mas, por outro lado, como o A é diferente do vazio, por hipótese, né? Porque não faz sentido falar de menor elemento num conjunto que seja vazio. Então, o X não pode ser o N todo.
Então, se não tiver ficado claro, vamos voltar aqui para o nosso desenho. Esse aqui é um N que está em A. Então, para esse N e N aqui, tem interseção com A. Então, esse cara não pode estar aqui no complementar, porque ele tem interseção. Então, esse N é um cara que não está em X. E se não está em X, ele não pode ser os naturais todos, né? Porque para ele ser os naturais, ele teria que ter todos os números naturais. E esse é um número natural que não está em X. Mas olha só, a gente tem um conjunto X que contém o 1, mas não é igual a todo o conjunto dos naturais. Então, a gente não pode concluir, não pode obter a conclusão do axioma 3 de Peano. E o que o axioma 3 fala? Vamos só lembrar aqui, que se eu tenho um conjunto e ele é tal que o 1 está nele e o sucessor de todo mundo que está nele, então o x tem que ser os naturais. Só que aí eu tenho que negar isso. Isso aqui já não acontece. Eu acabei de mostrar que isso aqui não acontece. Então, isso significa que existe algum carinha em x, tal que o sucessor não vai estar em x. Então, o 1 está em x, mas o x não é todos os naturais. Então, tem que existir um número em x, tal que o sucessor não está em x. Beleza, então agora vai dar certo o que a gente estava pensando. Eu construí o meu x de modo que eu vou jogar fora esse n, só que vai existir um n, esse cara aqui, que o sucessor dele, esse aqui, n mais 1, esse cara não vai estar em x. E se ele não está em x, ele tem que estar em A. E ele vai ser o menor elemento. Então, para esse n, eu tenho que o in, que é do 1, 2 até o n, está no complementar de A, mas o sucessor do n, né, que a gente escreve como n mais 1, e eu vou chamar de n0, vai ter que cair em A, porque ele não está em x. E aí, isso significa que esse n0 é o menor elemento de A e acabou a demonstração. Beleza, mas aí vem a pergunta. Mas por que o n0 é o menor elemento de A? Pode ficar essa dúvida, certo? Pela construção que a gente fez do x, o n0 ele vai ser, sim, o menor elemento de A. Mas se isso não está claro, até porque em análise a gente demonstra umas coisas que a gente trabalhou a vida inteira e aqui a gente tem que demonstrar, então, para tirar a dúvida, vamos mostrar que ele é o menor elemento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, suponha por absurdo que existe um Azinho em A, tal que ele é menor do que esse N0. Então, eu estou supondo que o N0 não é o menor elemento. Tem alguém em A que ainda é menor do que ele. Só que vamos lá. Se o A é menor do que o N0, eu posso escrever N0 como sendo A mais algum número. Beleza, mas aí o N0, ele foi definido aqui. E ele nada mais é do que N mais 1. Então, N0 é N mais 1. Então, daqui eu tenho que A mais M é igual a N mais 1. Então, eu tenho aqui essa igualdade. Ótimo. Então, vamos lá. Se o meu M for 1, eu vou ter que N mais 1 é igual a A mais 1. Só que aí, né, cancela aqui. Eu vou ter, então, que N é igual a A. Mas, se o N e o A são iguais, eu tenho que o A pertence ao IN, né? Porque, na verdade, aqui, IN ou IA dá no mesmo. Mas, se o A pertence ao IN, o A pertence a X. Porque o que era o X? O X é formado por os N's, tal que o IN está contido no N menos A. Mas, pela nossa construção, o IN está aqui. Então, esse cara aqui, ó, IN pertence ao N menos A. Então, esse N pertence a X. Então, mas como o N e o A são iguais, isso significa que o A está em X. Mas se o A está em X, o A está no complementar do Azão. Mas calma aí. Por hipótese, existe um A em Azão. Aí aqui eu cheguei que o A não está no Azão. Absurdo. Agora, em contrapartida, porque lembrando que isso aqui é um número natural, então ele pode ser 1 ou pode ser qualquer outro número. Então, aqui, se ele não é 1, o que eu tenho? O 1 é o único número que não é sucessor de ninguém, por isso que eu fiz ele separado aqui, tá?
Mas, se ele não é 1, ele é sucessor de alguém. Então, vamos lá. Se ele não é 1, M é sucessor de algum número. Volta lá nos axiomas de Peano. Então, o M tem que ser sucessor de algum número. Eu vou chamar de P. Então, M é o sucessor de P, ok? Então, M pode ser escrito como P mais 1, já que o M é o sucessor de P. Beleza. Daí eu tenho, então a gente tá aqui, né? Que o N0, né, que é M mais 1, N mais 1 é igual a A mais M. Só que o M é P mais 1. Troca aqui. Ótimo. Então, daqui eu tenho, joga fora esse 1 aqui, N é igual a A mais P. Isso significa que o A é menor do que o N. Mas, de novo, onde que mora o N? O N pertence a X. Ó. Daqui a gente tem que o N é um carinha que está lá em X e o sucessor de N é um cara que não está em X, tá? Tem azul escrito aqui em cima. N está em X e o sucessor de N não está em X. É o mesmo N lá de cima, tá? Então, o N está em X. Só que isso significa que todo mundo que está antes de N, e N, está contido em N menos A. Só que se o A é menor do que o N, então o A está dentro do IN. Porque o IN é formado pelo N e todo mundo que está antes dele. Isso implica que o A está no IN e o IN está no complementar de A. Então o A vai ter que estar em X. Só que o X está contido no N menos A. Absurdo de novo. Então, tem que ser o menor elemento. Porque se eu suponho que tem alguém que é menor do que o N0, esse cara, na verdade, a gente chega que ele vai estar fora de A. Mas pera, a gente começa falando que ele está em A. E aí, nas duas opções que a gente chega que ele está fora do A. Absurdo nas duas vezes. Então, o N0 tem que ser o menor elemento. Se a gente tiver alguém menor do que ele está fora de A. Mas, de fato, isso tem que acontecer, porque foi assim que a gente construiu a nossa demonstração. A gente foi jogando fora um pedação até bater no A. A gente escolheu o último número em X, de modo que o próximo estaria dentro de A. Então, é claro que ele vai ter que ser o menor elemento de A. Tudo que está antes cai em X e o X mora fora de A. Então, foi construído assim, mas caso fique a dúvida, está aqui a demonstraçãozinha, né, para dar aquela checada no final de que o N0 de fato é o menor elemento. Essa demonstração, ela é meio rebuscadinha, né, ela é grande, tem muitos detalhes, tem que trabalhar com a negação aqui do terceiro axioma de Peano, tem essa construção do conjunto X, que parece uma coisa assim fora da caixinha, mas é uma demonstração muito bonitinha, então depois vejam com calma, tentem fazer sozinhos. E aí, se tiver ficado com dúvida, volta aqui no vídeo para ver os detalhes, porque essa aqui é uma demonstração que a gente precisa trabalhar um pouquinho sozinho para se convencer. E aí, depois eu acredito que vai ficar mais claro. Eu me repeti aqui várias vezes em várias passagens, porque são passos em que normalmente os alunos têm dúvida nas aulas, então eu fui repetitiva, fiz balãozinho para garantir que o N0 é o menor elemento, mesmo não sendo necessário, por isso que eu deixei aqui separado, porque a construção já garante isso, mas só para evitar dúvidas ou para ninguém ficar com a pulga atrás da orelha, né? Nossa, será que ele é o menor mesmo? Será que faz sentido? Será que foi demonstrado tudo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o joinha, se inscrevam no canal. Se tiver dúvida, pode deixar aí nos comentários, depois eu tento dar uma respondida para vocês. E valeu, pessoal! Tchauzinho!